Meus amigos, o trio primordial apareceu. A trindade demoníaca, algumas das melhores personagens da série, finalmente chegaram. O mangá de Tensura finalmente chegou no volume 11 da Light Novel e nos trouxe a primeira aparição oficial das três demônios primordiais, Johnny, Violet e Blaine. E isso aqui foi insano. Isso acontece nos capítulos 132 e 133 do mangá, que são os últimos capítulos lançados. E claro, eles deixaram todo mundo maluco. Até na última live que eu fiz aqui no canal, a rapaziada toda hora vinha falar sobre esse capítulo, porque de fato, quem gosta de Tensura adorou esses capítulos. Então hoje eu vou te contar sobre o reencontro de Diablo e suas velhas amigas lá no inferno. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer o meu trabalho no meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada você me dar uma chancezinha e se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você não vai se arrepender. E para dar contexto, eu vou explicar rapidinho o que aconteceu antes. Que no caso, o mangá já terminou o volume 10 da Light Novel, terminando a batalha final contra Mariabel e encerrando aquele arco, entrando em um novo arco, em uma nova etapa da história. Onde, como é muito característico em Tensura, todo o começo de arco, antes das coisas ficarem agitadas, sempre tem uma pequena calmaria. E nessa calmaria, Rimuru estava recompensando seus subordinados pelos feitos deles nos últimos tempos. Afinal, realmente rolou muita coisa, rolou guerra, rolou festival, rolou luta contra outros países, rolou muita parada. E Diablo pediria para ser compensado com subordinados, para lidar com as tarefas chatas para ele. Tarefas essas que são muito simples, destruir nações, aniquilar inimigos, espionar países, esse tipo de coisa simples que ele não quer lidar, sabe? Porque para o Diablo, a coisa mais importante do mundo é ficar ao lado de Rimuru, servindo aquele chazinho da tarde para ele. Não existe nada melhor do que isto. Um homem precisa ter suas prioridades, certo, amigo? Pois bem, como o Tempest não tinha ninguém para colocar sob o comando de Diablo, ele diz que já tinha algumas pessoas em mente, alguns velhos conhecidos dele. E tudo que ele precisava era que Rimuru preparasse 1000 corpos para os demônios que iriam vir com ele, afinal demônios não possuem corpos e precisam deles para ficar no mundo humano. E com o Rimuru concordando, o Diablo sai de férias, indo para o submundo, para o inferno. E o mangá finalmente chegou na parte onde vemos o Diablo no inferno obliterando um monte de demônios e conhecendo as três primordiais. O submundo é um lugar devastado, afinal os demônios sempre estão lutando uns contra os outros lá embaixo. É um mundo onde em todo lugar que você olha você vai ver destruição, lutas e morte. Os demônios que vivem aqui não podem se manifestar no reino físico, a menos que eles ganhem um corpo através de uma invocação, no caso um invocador invoque eles e dê um corpo a eles. Embora por outro lado existam os portões do inferno, que oferecem uma exceção a essa regra. Esses portões localizados por todo o mundo permitem um acesso direto ao inferno, e como os lugares onde esses portões ficam são carregados de magículas e miasma, os demônios podem criar corpos temporários, podendo assim andar pelo reino físico mesmo que por um tempo limitado. E um desses portões existe no território do Lorde Demônio Leon, onde ele era muito usado pela primordial Johnny, que fica lançando magia nuclear toda hora através dele para irritar e provocar o loirinho. E eu tô falando disso porque logo chegamos nela, afinal ela vai ser a primeira parada de Diablo. E bem, quando o Diablo chega no inferno, ele percebe que surgiram vários novatos, mas nenhum deles ousou chegar perto dele, afinal lutar contra um primordial é pedir para morrer. E também porque os demônios respeitam muito a ordem hierárquica, então eles não vão se levantar contra alguém acima deles, essa é uma regra muito fixa nos demônios. Porém, existe um punk corajoso que foi comprar briga com o Noir, apenas para que um tapão do Diablo solasse o cara, enquanto ele manda que ele saísse do caminho. Para Diablo reunir um bando de incompetentes não dá, não ajudará Rimuru em nada. Ele precisa se encontrar com seus velhos amigos, já que só eles têm o que é preciso para satisfazer a sua rata, quer dizer, o seu mestre. Porém, eu queria fazer um adendo aqui. O Diablo não socou apenas um demônio não, meus amigos. Para abrir seu caminho até as primordiais, o Diablo aniquilou milhares de demônios. Na nova é deixado bem claro que o Diablo destroçou muita gente sem dó e sem piedade enquanto andava pelo inferno, porque o inferno é borbulhante de demônios, tem demônios pra todo lado, e todos eles ficam atacando uns aos outros, e para abrir caminho ele só foi aniquilando todos eles. Então aqui o mangá deu uma baixada nisso para focar mais no que era importante, mas o Diablo matou
milhares aqui, tá? O Diablo chegou no inferno aniquilando geral. E bem, dessa forma, a primeira primordial que ele se encontra é a futura carreira, atualmente a primordial amarela Jaune, onde quando ela pergunta o que o Noir está fazendo ali, ele fala que agora se chama Diablo. E enquanto ele se encontra com Jaune, aquele demônio que ele nocauteou acorda, tendo se regenerado após aquilo. Surpreendentemente, ele se regenerou após apanhar de um primordial, onde ele sabe muito bem que se não fosse um demônio único, alguém um pouco mais evoluído do que o normal, ele teria morrido com aquele ataque. E aqui ele jura que vai fazer Diablo provar do seu próprio veneno. E esse é o homem que no futuro se chamará Venom. Coincidência? Eu acho que não. Voltando para Diablo e Jaune, imediatamente ela começa a convocar um monte de magias, falando que Diablo tem coragem de vir aqui e agir como superior a ela nessa conversa, e dizendo que se ele quer pedir um favor a ela, ele deveria ser mais subserviente também. Mas Diablo, com um estalar de dedos, cancelaria todas as magias dela com as suas próprias, perguntando se ela quer desafiar ele com esse nível de magia, porque ele é muito superior. E claro, aconselhando que é mais sábio ela conversar com ele, porque se for partir pra porradaria, ele se garante. E vendo que não consegue vencer na magia, Jaune parte para o combate corpo a corpo, apenas para que logo de início ela fosse arremessada facilmente, levasse um chutão na testa e fosse esmagada no chão. E meus amigos, que cena épica, eu tô muito feliz por estar vendo isso. Eu esperei muito tempo para ver isso aqui sendo animado. O Diablo solando primordiais no inferno. É disso aqui que estamos falando, meus amigos. Isso aqui é cinema, ou melhor, mangá. E enquanto ela se levanta, o Diablo ainda mete um: espero que tenha entendido qual é o seu lugar agora. Te visitarei em breve novamente e espero que até lá você mude essa sua atitude. E claro que ela termine logo os preparativos para a viagem, já levando em consideração que ela vai ir com ele até o Rimuru. Ele não aceitou objeções, ele disse e fez. O maluco é muito pica. A maneira como ele simplesmente despreza outros primordiais é incrível. Só o Diablo pode ter esse tipo de atitude e não tem jeito. E a Jaune, que ficou pra trás, só pôde olhar e ficar irritada, enquanto ri de um slime virando um Lorde Demônio e pensando que isso deve ser mais divertido do que ficar brincando com o Leon. E logo seus subordinados chegam para perguntar se Diablo estava mesmo sério, afinal dar um corpo pra elas não é tão fácil assim, e muitas pessoas não fariam isso. E enquanto o espadachim ficou meio cauteloso ao receber o corpo de alguém, Carreira só pensa que é muito simples, é só ela dar um jeito tanto no Diablo quanto no Rimuru quando chegar nesse ponto, e então sair livre. E ela realmente acha que conseguiria dar um jeito no Rimuru. Tá bom. Enquanto isso, aquele punk se encontrou com o Diablo e foi atrás dele para tirar satisfação, apenas para que então, por azar do destino, uma magia da Carreira contra Diablo e uma magia de interceptação do Diablo acabassem batendo nele. Esse punk não tem descanso. Mas o surpreendente é que ele não morreu com duas magias primordiais. Em seguida, Diablo vai até Viole, que está em uma caverna toda decorada, já sendo bem melhor que as ruínas onde a Carreira fica. Os subordinados dela recebem ele, enquanto ele está torturando uma alma em um calabouço como sempre. E ela diz que está ocupada, falando para ele não se intrometer e o chamando de Noir. E claro, isso conseguiu irritar o Diablo, porque pelo que ele se lembra, ele falou que agora se chama Diablo e que elas devem chamar ele dessa forma. Logo ela pergunta o que ele quer, enquanto diz que está torturando esse lacaio, porque ele arruinou um dos planos dela. Então, por causa disso, ele precisa ser torturado por ela pelos próximos 100 anos. Essa é a punição. E claro, para a Viole isso aqui é diversão. E o plano que ele atrapalhou era que ela estava planejando construir um recipiente para possuir no mundo físico. E o recipiente dela finalmente estava começando a tomar forma, mas esse cara foi lá e arruinou tudo. Mas Diablo tem uma oferta perfeita nesse caso, um emprego que ele quer dar pra ela e ela vai querer ouvir. E quando ela fala que não lembra de ter pedido ajuda, ele fala que não lembra de ter dado direito de recusa. E tudo isso com um sorriso arrogante como sempre. Ele não dá opção, ele fala ou você vem ou você vem, eu não vou aceitar um não como resposta. O Diablo consegue ser odiável e incrível ao mesmo tempo. Isso aqui precisa ser estudado. E claro, Viole irritada parte pra cima dele, mas ele manda ela não perder a cabeça, aparando antes de trocar golpes, mostrando que pelo menos ela é um pouco mais inteligente que a Jaune. Ele fala que não quer que ela trabalhe sem compensação, e obviamente ele já tem uma recompensa preparada, que é um corpo no mundo físico. E obviamente depois de contar isso pra ela, ele parte para a próxima. E embora ela e seus subordinados desconfiem disso, já que ela não confia em Diablo, definitivamente alguém nomeou ele no mundo físico
físico, e claro, isso despertou o interesse dela. E enquanto o Diablo anda em direção à próxima primordial, o Punk veria ele novamente e correria em direção a Diablo, agora querendo acabar com a raça dele de uma vez por todas. E enquanto ele faz uma enxurrada de ataques contra Diablo, Diablo se defende perfeitamente deles, sem nem olhar pra ele, porque ele está imerso em pensamento. Ele está pensando sobre como a Jaune e Violet são simples, mas a Rainha Branca não será tão fácil assim, porque ela não é burra. E então, de novo, ele nocauteia o Punk sem nem olhar pra ele, fazendo o jovem demônio chorar de raiva. E embora ele não ache que a Blank é tão burra quanto as outras, sendo bem inteligente, por causa disso ele acha que pelo menos ele conseguirá conversar com ela. Ela não é selvagem como as outras duas. E dessa forma ele se prepara para negociar com ela, sabendo que com ela as coisas são mais sérias. E obviamente se ele quer negociar, ele vai ter que entrar no jogo, ele vai ter que se preparar para uma boa negociação. O problema é que desde que ele entrou no território dela, ele tem sido atacado, então ele simplesmente foi limpando o caminho e acabando com todos em sua frente. E obviamente essa interrupção deixou ele muito irritado. E então ele mandou que um dos subordinados dela que apareceu lá agora levasse ele até ela imediatamente. Toda a calma que ele tinha sumiu neste momento. Um dos primordiais está irritado. E o demônio ficou em um impasse, porque se ele não levar Diablo até ela, ele morre pro Diablo, mas se ele levar Diablo até ela, ele morre para a Blank, então de qualquer jeito ele vai morrer. Até que outro subordinado da Blank chega, e ele fala que normalmente é impossível se encontrar com ela sem ter horário marcado, mas é claro, o Diablo agora vai ser uma exceção, porque não tem como eles pararem ele primeiramente. E é bem legal que esse cara chama ele de Rei Negro, afinal de certa forma os primordiais são os reis do submundo. E agora, de frente para Blank, ele se apresenta de novo como Diablo, deixando claro que ele tem um nome. E quando ele fala que tem uma proposta pra ela, ela fala que isso é bem suspeito. Ela não fica enrolando, ela vai direto ao ponto. E a maneira como os dois são bem parecidos quando o assunto é personalidade, só faz o ar ficar ainda mais tenso. Primeiro, o Diablo começa a cantar elogios para o Rimuru, sendo um leal devoto ao Rimuruísmo, até que a Blank mandou ele direto ao ponto, deixando ele irritado. Mas ele fala que ele planeja trazer ela para trabalhar para Rimuru e compartilhar suas alegrias com ela. E embora ela ache que ele está brincando, ele diz que está demonstrando gentileza até demais para ela. E isso deixou o Blank de mau humor. Em seguida, ele fala que ele já convidou a Jaune e a Violet para isso, e elas aceitaram de braços abertos. Exatamente, de braços abertos, sem nenhuma pressão ou surra que ele deu nelas. E quando ela pergunta se esse Lorde Demônio é qualificado para ter 4 primordiais sob o seu comando, porque isso não é uma coisa simples, Diablo diz que Rimuru é um grande homem, e que em breve ela irá agradecer a ele por ter dado essa oportunidade para ela. E de fato, no futuro ela agradece por isso. E pensando nisso, embora irritada, Blank aceita se encontrar com esse grande homem pelo menos. E isso porque a curiosidade dela foi despertada. E quando o Diablo sai da morada dela, o Punk vai até ele de novo, pedindo para lutar contra ele. Ele sabe que não pode vencer Diablo de verdade, mas se for para perder, ele quer perder em uma luta justa, e não naquelas coisas que aconteceram até agora, sendo um golpe, o Diablo nem olhando pra ele, magias atacando ele, não, ele quer lutar pelo menos e então perder. E Diablo aceita, e assim ele começa a liberar sua aura, se apresentando como Diablo, um dos 4 grandes fiéis do Lorde Demônio Rimuru. E aqui, o Diablo se chamou de fiel, ele confirmou que é um fiel do Rimuru. Meus amigos, o Rimuruísmo existe e só vocês achavam que eu estava fazendo meme. Isso aqui não é meme não, ele realmente é um fiel devoto ao Rimuruísmo. E só de sentir a aura pura de Diablo, o Punk começa a suar frio, mas ainda assim ele parte pra cima do primordial. E claro, ele é derrotado facilmente, mas ele fala que jura que um dia vai fazer Diablo respeitar ele. Até que Diablo diz que a tenacidade do Punk é algo que ele respeita pelo menos, porque até agora esse Punk foi tenaz em perseguir ele. E assim ele fala que se o Punk quiser, ele permitirá que ele o sirva. E o Punk aceita, jurando sua lealdade a Diablo por enquanto. E assim Diablo ganhou seu primeiro subordinado oficial, por enquanto pelo menos. E da mesma forma, Jaune, Violet e Blank estão prontas para ir se encontrar com Rimuru e ver qual é desse Lorde Demônio que o Diablo serve. Isso porque o Diablo despertou o interesse delas sobre ele. Principalmente Blank, que diz que Diablo nunca pensou em ninguém além de si mesmo. Desde o início da existência, ele nunca deu a mínima para outras pessoas. E agora ele está aqui cantando louvores sobre outra pessoa. E isso de fato é curioso, falando que é melhor que o Rimuru não a decepcione, ou o bicho vai pegar. E que capítulo insano, rapaziada. Ele não foi legal apenas por mostrar as 3 primordiais, mas por mostrar coisas que nem a própria Light Novel mostrou. A Light Novel não entra em detalhes sobre o encontro do Diablo com as 3 primordiais, e eu acho que isso é algo que o Fuse, o autor de Tensura, se arrepende um pouco, afinal
todos os fãs de Tensura adoram essa parte da obra, que é onde as primordiais aparecem pela primeira vez. Então, ele não ter colocado as interações delas com o diabo no inferno é algo que ele se arrepende bastante de não ter feito. Por isso, eu acho que ele fez questão de que, pelo menos no mangá e futuramente no anime, nós vamos ter essa interação sendo mostrada, o diabo no inferno conversando com elas, lutando com elas e negociando com elas. Mas, meus amigos, o que vocês acharam sobre isso? Vocês gostaram? Queriam ver mais ainda? Esperavam mais? O que vocês acharam disso aqui que foi incrível? Comentem que eu quero saber as suas opiniões. E falando em Tensura, se você quer saber mais sobre a nova temporada e o filme que vai lançar agora em 2026, aqui eu te conto mais sobre isso e você vai gostar de ver, então assiste aí que tá bem da hora. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e obviamente deixa o gostei aí para apoiar o meu trabalho. Agora